Olá a todos, meu nome é Luciano, sou bacharel em Direito pela Universidade de Mogi das Cruzes, fui aprovado no exame da ordem de número 26 e gravo este vídeo com o intuito de compartilhar a experiência que eu tive durante a preparação para a realização do exame. Bom, primeiramente, o ponto que eu gostaria de tratar com vocês diz respeito a qual tipo de letra eu posso utilizar na segunda fase. É uma dúvida que, embora simples, acaba pairando sobre muitos candidatos. A letra, primeiramente é preciso saber que existem três formatos de letra, três tipos de letra. Letra de forma, letra bastão e a letra de mão, que é a letra cursiva. Tá? Se vocês analisarem a minha peça, eu até cheguei a fazer uma graça ali na parte de qualificação e coloquei o nome da peça, identifiquei a peça com letra de forma. Parte da qualificação foi em letra de mão, parte em letra de forma. Eu não tive nenhum problema com pontuação em relação a isso, tampouco a minha peça foi identificada. Então, respondendo essa dúvida que muitos candidatos têm não existe um formato de letra específico. O formato de letra é aquele que a sua caligrafia sai melhor, fica mais legível. Então, use a que é melhor para você, a que for melhor para você. Inclusive, faça mesclas. Continuando aí na minha peça, vocês podem observar também que eu coloquei os tópicos da peça com letra de mão, com letra de forma. Os fatos, o mérito e os pedidos, eu dei uma espécie de destaque. Fica mais fácil para o examinador ir direto ao ponto e saber qual parte da peça ele está. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Pode usar qualquer formato, inclusive mesclar os formatos. Eu acho que a atenção maior é voltada para a caligrafia. Se você tem algum problema de caligrafia, você tem tempo suficiente para tratar disso. Não precisa ser nada excepcional. Observem que a minha caligrafia é uma caligrafia simples, eu até acho ainda um pouco feia, mas é legível, dá para o examinador ler sem problema algum. O segundo ponto é uma outra dúvida que os candidatos têm sobre a quantidade de linhas que devem pular do endereçamento para a qualificação. Vamos lá. Observem que na minha peça eu não pulei linha, praticamente eu não pulei linha. Eu fiz o endereçamento, utilizei ali 2 linhas, pulei uma linha, coloquei o número dos autos, pulei outra linha e já fui para a qualificação. É importante, é uma dica que vocês devem levar para a vida. Não pulem aquelas 5 linhas que muita gente fala que tem que pular. Não existe essa regra. Essas 5 linhas que vocês pularem aí, podem ter certeza que fará falta depois. Então evitem. A gente tem uma quantidade limitada na segunda fase para escrever. Então, às vezes, ali no nervosismo, na pressa, a gente acaba escrevendo mais e o tamanho, a quantidade de linhas vai diminuindo. E se você, infelizmente, pulou 5 linhas lá no começo da peça, você pode acabar ficando prejudicado. Então, recomendação aí forte, não pulem essas 5 linhas, beleza? Outra dúvida, essa dúvida eu tive muito quando eu estava estudando. Como eu não tive cursinho preparatório, não fiz nenhum curso preparatório, essa dúvida foi monstruosa durante um bom tempo, que diz respeito aos fatos. Os fatos pontuam ou não? Preciso ou não preciso colocar os fatos na peça? Bom, como os fatos faz parte da peça, é importante que você coloque. Só que não façam como eu fiz. Eu fiz muitas peças durante a minha preparação, eu vou falar isso num próximo vídeo. E cheguei a um certo ponto onde eu estava gastando uma lauda, que são 30 linhas, para fazer os fatos. Eu estava desperdiçando muita linha fazendo os fatos, eu não conseguia reduzir o meu raciocínio ali, não conseguia resumir os fatos. Então fui praticando, a ponto de conseguir deixar bem enxuto. Observem que na minha peça foram poucas linhas para narrar os fatos. Como foi um memoriais, as informações que eu tinha do enunciado eram bem grandes, então eu deixei ali só o que foi essencial, certo? Essa é a dica de ouro também para os fatos. Não é obrigatório que você faça uma redação dos fatos, apenas coloque o que é importante. Outra questão que também me assombrou enquanto eu estava me preparando para o exame da ordem, principalmente a segunda fase, escrevi errado, o que eu faço agora? Muito simples, isso tem no edital, faça um risco em cima da palavra, analise a minha peça. Se vocês observarem bem, eu errei várias palavras durante a minha escrita, e eu simplesmente ia lá fazer um risco em cima, e sem receio algum continuava escrevendo do lado e vida que segue. Eu senti uma segurança em fazer isso conforme a quantidade de peças que eu ia fazendo, que chegava num ponto que eu não conseguia não errar. Era involuntário. Eu de repente estava escrevendo e na hora que eu via, escrevi uma palavra errada ali, ia lá e tinha que grifar essa palavra para que ela fosse desconsiderada.
Eu não tive nenhum problema com relação à quantidade de erros na minha peça. Não fui despontuado em nada em relação a isso, certo? Então, se tiver que errar, só faça um risco simples em cima da palavra e continue escrevendo normalmente. Nada de rabiscar, nada de fazer qualquer outro sinal, porque aí sim, infelizmente, sua peça pode vir a ser identificada e você ser reprovado de imediato, beleza? Bom, espero que alguma dessas dicas tenham ajudado. Pretendo num próximo vídeo falar como foi a minha preparação para a segunda fase, com pouco tempo, pouco material, mas de forma efetiva, como realizei as revisões, como fiz simulados, quais materiais eu utilizei e assim por diante. A minha intenção é ajudar quem vem numa trajetória logo após a minha, pois sabemos que o exame da ordem não é uma coisa tão simples de lograr êxito, beleza? Eu vou deixar os links das redes sociais, se for no YouTube eu vou deixar embaixo, no Facebook eu deixo em cima. Qualquer dúvida é só mandar mensagem diretamente. É isso, pessoal. Obrigado e até mais.